Bom dia, turma, aqui é a professora Laine. E na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, tá? A gente falou na aula anterior sobre o sistema respiratório, falamos também já sobre o sistema digestório e hoje a gente vai iniciar a explicação sobre o conteúdo do sistema cardiovascular, tá? Esse conteúdo está no capítulo 10 do livro de vocês, a partir da página 166. Iniciando para falar sobre esse conteúdo, a gente vai falar primeiro sobre a função desse sistema, do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ele é responsável pela circulação de sangue no nosso corpo, tá? E essa circulação desse sangue, ela vai desempenhar importantes funções, tais como transportar nutrientes, gases, excretas celulares, hormônios, enzimas e anticorpos. Além disso, o sistema cardiovascular ele vai regular a temperatura do nosso corpo através dessa circulação do sangue. E esse sistema ele é formado pelo coração, que vai bombear o sangue para todo o nosso corpo, vasos sanguíneos, que podem ser classificados em veias, artérias e capilares sanguíneos, e por fim, o sangue, tá? Então, o nosso sistema cardiovascular ou sistema circulatório, ele é composto pelos vasos sanguíneos, que são as artérias, veias, capilares sanguíneos, pelo sangue e pelo coração, tá? E a função dele vai ser realizar a circulação do sangue no nosso corpo, transportando nutrientes, hormônios, enzimas e anticorpos, além de regular a temperatura do nosso corpo, ok? O sistema circulatório, como eu falei, ele é constituído pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração ele vai ser o órgão que funciona, bombeia o sangue. Então, o coração ele é como se fosse uma máquina, que ela vai ficar o tempo todo bombeando o sangue para o nosso corpo. Tá? É através dela que o sangue consegue passar por todas as veias, por todas as artérias e ser transmitida aí por todo o nosso corpo. Depois nós vamos ter os vasos sanguíneos, que vão assegurar essa distribuição do sangue por todo o corpo. E por fim o sangue. O sangue, que é um tecido líquido viscoso, que assegura o equilíbrio fundamental e entre outras coisas do corpo. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles, tá? Sobre o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Primeiro a gente vai ver um pouco sobre os vasos sanguíneos. Como eu falei para vocês, os vasos sanguíneos eles são classificados em três. Nós vamos ter as artérias, os capilares e as veias, tá? Os vasos sanguíneos são grandes sistemas de tubos, tá? E esses tubos, eles vão fazer a passagem do sangue, a circulação do sangue por todo o nosso corpo. E quais são as diferenças, professora, das artérias, dos capilares e das veias? As artérias, elas são vasos que levam o sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos. Os capilares são os vasos sanguíneos muito delgados e muito pequenos, muito finos, que garantem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. Então, cada vaso sanguíneo desse, ele vai realizar a circulação em locais diferentes do corpo. A artéria, ela vai fazer a circulação aí dos órgãos para os tecidos, vai fazer a transferência aí do sangue do coração para órgãos e tecidos. Os capilares vai fazer aí a troca de substâncias do sangue para o tecido do corpo. E as veias, elas vão ser vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Então, cada uma delas exerce uma função diferente, tá? Então, só resumindo, pessoal. A artéria, ela
ela vai transmitir o sangue que está no coração para os órgãos e tecidos do nosso corpo. Os capilares, ela vai fazer uma troca de substâncias do sangue e do tecido do corpo. Então, ela não faz uma troca a partir do coração. É só do sangue para o tecido do corpo. E as veias, elas vão garantir que o sangue que circulou o corpo volte para o coração, tá? Então, cada vaso desse vai exercer uma função diferente. Sobre o sangue, os componentes que constituem o sangue, nós vamos ter o plasma e a parte celular. A parte celular, ela é formada pelo que nós chamamos de glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos ou leucócitos e plaquetas. O plasma, ele é um componente líquido do sangue, no qual os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas estão dispersas nele, suspensas. Então, o plasma ela vai ser o líquido que fica aí as células dispersas. E de células nós temos os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Aqui é um exame de sangue que a gente faz, que coloca naquela maquinazinha que é chamada de centrífuga. E nela ela vai fazer a separação dos componentes do sangue. E a partir dessa separação, a gente pode ver o plasma, os leucócitos e as plaquetas e os glóbulos vermelhos, tá? Os glóbulos vermelhos, elas contêm uma substância chamada hemoglobina. É uma proteína que ela vai dar a característica da cor avermelhada do sangue. Por isso o nome glóbulos vermelhos, ou hemácia. E ela vai fazer, a função desses glóbulos vermelhos é permitir o transporte do oxigênio dos pulmões a todos os tecidos corporais. Já os glóbulos brancos, eles são produzidos na medula óssea vermelha e são responsáveis pela defesa do corpo contra infecções. E por fim, as plaquetas. As plaquetas são partículas semelhantes às células menores dos glóbulos vermelhos ou brancos e atuam no processo de coagulação sanguínea. Então, nos componentes do sangue, cada componente vai exercer uma função diferente. O plasma é o líquido onde fica as células dos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Os glóbulos vermelhos, ele vai realizar o transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos corporais. Os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do nosso corpo contra a infecção e as plaquetas vão ser responsáveis pela coagulação, tá? Essa coagulação, ela vai formar um tampão, vedar o vaso sanguíneo, por exemplo, se a gente sofreu um corte, e para que pare esse sangramento, é necessário que ocorra a coagulação do sangue. E quem vai fazer, as células que vão fazer aí essa coagulação, são as plaquetas, tá? E o coração agora. O coração, ele é um músculo oco que contém 4 cavidades. E ele é responsável, como eu já falei anteriormente, por bombear o sangue que circula pelo corpo. Sobre a estrutura do coração, ele é formado por uma parede cardíaca, que é formado por 3 túnicas: o pericárdio, endocárdio e miocárdio. Essas paredes vão ser os revestimentos do coração, tá? O miocárdio ela vai ser aquela camada média e mais espessa do coração, que é formado pelo tecido muscular. E essa estrutura ela vai ser responsável pela contração do coração. Já o endocárdio, ela vai ser uma membrana fina que vai revestir as cavidades internas do coração. Como eu falei, ele tem 4 cavidades que a gente vai ver cada uma delas daqui a pouco. E por fim, o pericárdio, que vai ser uma membrana que envolve o coração externamente, tá? Então, o endocárdio é uma membrana fina que envolve as cavidades internas do coração. O pericárdio é uma membrana que envolve o coração externamente. E o miocárdio é aquela camada mais grossa composta pelo músculo que vai ser responsável pela contração do coração.
Aqui a gente tem a anatomia do coração humano. E o coração humano ele é composto pela aorta, a veia aorta. É composto também pela artéria pulmonar, que é essa azul, tá? A veia cava superior e veia cava inferior, que é essa que fica aqui na lateral do coração. Vamos ter também a veia pulmonar, que é essa veia que se ramifica para o lado. Essas veias vão fazer a circulação aí sanguínea para o pulmão, como o próprio nome diz. E por fim, nós vamos ter os 4 ventrículos que eu falei para vocês. Nós temos o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e vamos ter o átrio direito, que é essa partezinha de cima, e o átrio esquerdo, que são as 4 cavidades que compõem aí o coração, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. E o músculo que eu falei para vocês, do miocárdio, é esse músculozinho aqui, ó. Tá? Além disso, a gente também tem o sangue venoso, tá? Que é o sangue que ele vai ser rico em gás carbônico e ele vai ser o sangue que vai exercer a passagem pelo átrio direito e pelo ventrículo direito, tá? Então, no lado direito do coração vai ser a passagem do sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Já o sangue arterial, que é rico em oxigênio, ele vai ocorrer aí no lado esquerdo. A passagem dele vai ser realizada pelo átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Sobre os batimentos cardíacos, que é o movimento aí que o coração vai exercer para impulsionar o sangue para todo o corpo. Esses batimentos, eles ocorrem por 2 movimentos. Nós chamamos esses movimentos de sístole e diástole. A sístole, ela vai ser um movimento de contração, em que o sangue é bombeado para o corpo. Já a diástole, ela vai ser um movimento de relaxamento, em que o coração se enche de sangue. Então, em um momento, o coração está bombeando, se contraindo para bombear o sangue, e no outro momento, o coração está relaxando e se enchendo de sangue para posteriormente estar bombeando esse sangue de novo para o corpo. E é assim que ocorrem os batimentos cardíacos, através desses 2 movimentos, ok? E por fim, a gente vai falar sobre a circulação sistêmica e pulmonar. A circulação sistêmica, o sangue ele segue para o corpo e retorna ao coração. Então, na circulação sistêmica, o sangue que está circulando todo o corpo, quando ocorre o movimento da diástole, ele volta aí para o coração. Já na circulação pulmonar, o sangue é levado do coração até o pulmão e posteriormente ele volta para o coração. Então, na circulação, a gente vai ter a circulação sistêmica, que é o sangue que segue do corpo e retorna ao coração, e a circulação pulmonar, que é a circulação que vai levar o sangue do coração até o pulmão e posteriormente do pulmão de volta para o coração, ok? É simples, o próprio nome já diz. Circulação sistêmica, ela vai se estender por todo o corpo, e na circulação pulmonar, como o próprio nome diz, pulmonar é o momento em que o sangue ela vai para o pulmão, do coração para o pulmão e do pulmão para o coração, ok? Bom, pessoal, peço que vocês façam essa atividadezinha. Vocês vão fazer uma atividade do livro de 3 questões, na página 175 e 176, e vão fazer essas outras 3 questões no caderno de vocês, ok? E por hoje é só.